Bom, vamos lá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente em que momento essa mensagem vai chegar até você, mas eu tenho certeza do poder dessa mensagem, que é uma das coisas mais importantes que eu tenho aprendido na minha vida. E é algo que pode te tirar de uma situação em que você se encontra nesse momento, que é falar sobre os nossos erros. A velha máxima: quem nunca errou, que atire a primeira pedra. E aí eu vou começar novamente com aquelas velhas historinhas que eu adoro, né? Que são histórias verdadeiras, né? E da minha própria vida também. E essa especificamente aqui de dentro de casa. Então assim, o meu filho menor tem 3 anos de idade, está indo para a escola, 3 anos e meio. E começaram a chegar as tarefinhas de casa dele. E numa dessas tarefinhas eu percebi que ele não conseguia fazer aquilo ali. Aliás, ele conseguia executar a tarefa. Ele estava inseguro. E aí eu perguntei para ele: João, você não tá conseguindo? Você quer ajuda da mamãe? Aí ele falou: mamãe, me ajuda, eu não consigo. Mas assim, ele falou de uma forma tão desesperadora que aquilo me assustou um pouco. E aí eu falei pra ele: não, você consegue. Ele falou: não, faz pra mim. Eu falei: não, você faz as suas tarefinhas. A mamãe pode segurar na sua mão, pode auxiliar com lápis, mas a mamãe não pode fazer a tarefa por você. E aí eu insisti naquilo e ele falou assim: mãe, eu tenho medo. Aí eu falei: você tem medo de quê? Ele falou: eu tenho medo de errar. Medo de errar? Uma criança de 3 anos e meio com medo de errar? E eu não sabia o que falava pra ele. E eu falei: mas se você errar tá tudo bem, se borrar tá tudo bem, aí a gente apaga, e aí você pinta de novo, você é pequenininho, você tá aprendendo. E essas palavras, eu imaginei o seguinte: eu tava falando palavras pra ele que eu gostaria de ouvir. Eu como adulto gostaria que alguém dissesse pra mim: calma, você tá aprendendo, tá tudo certo. Porque nós como adultos, nós somos extremamente intolerantes. Nós achamos que pela outra pessoa ter determinada idade, que ela tem maturidade, ela tem vivência suficiente para ela saber que aquilo ali é um erro. E nós ainda fazemos pior, nós classificamos os erros das outras pessoas em menor ou maior gravidade. Seguimos na história. E aí eu falei com ele com toda essa paciência, com toda essa calma, e disse pra ele que tudo bem, que se ele errasse, a gente continuava de novo. Ok. Mas aquilo ali me assustou um pouco. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei assim: meu Deus, será que eu tô pressionando ele? Eu sou virginiana, mas eu não sou. Eu sou flexível. Eu deixo as coisas espalhadas na casa, eu faço bagunça. Eu já entendi que existe um limite entre a perfeição, e nós não somos essa perfeição. Eu falei: será que ele está observando alguma coisa? Será que ele está imitando o pai? Porque o pai também é enjoado com as coisas e tal. E a gente ficou, eu ainda fui lá discutir, né, conversar. Eu falei: amor, o que você está fazendo e tal? O João está observando, a gente tem que ter cuidado. Mas daí, coisas da vida. E é por isso que a gente vem aqui para esse canto da reflexão, que serve para mim, serve para você também. Passaram-se uns 2, 3 dias, eu estava conversando com uma amiga, que é uma amiga distante, né, à distância, mas é uma amiga, Denise, pediatra, que é quem me salvou nas maiores e nas situações mais aflitivas que eu já tive com o João pequenininho. E a confiança é tão grande que a gente, né, meio que se consulta de longe. E ela faz esse acompanhamento, sim, sempre que eu peço socorro, ela tá ali. E aí, numa dessas conversas, eu falei pra Denise isso. Eu falei: Denise, ele disse pra mim que tem medo de errar. Mandei uma fotinha dele fazendo dever, que eu achei bonito, e a gente começou esse assunto. E ela disse o seguinte: diga pra ele, não exatamente nessas palavras, né? Me perdoe, Denise, se eu fugir as palavras que você disse. Mas ela disse o seguinte: diga pra ele que ele não tem medo. O que ele tem é muita vontade de fazer bonito, de fazer certo. Que ele é caprichoso. Mais uma lição, minha gente. O que a gente enfatiza no outro é aquilo que é melhor. Não é aquilo que não deu certo, não é aquilo que foi feio.
Porque o errar é do ser humano. Se a gente para de errar, a gente para de acertar também. Se a gente para de errar, a gente para de caminhar. Eu ouvi um vídeo que o Leandro Carnal falava o seguinte: desde que nós temos aproximadamente 10, 12 ou 14 meses, que nós passamos a vida inteira errando e tropeçando. Por que essa idade? Porque é a idade que a gente começa a caminhar. Quando a gente começa a caminhar, a gente não sabe caminhar. Então a gente tropeça em tudo, a gente cai ali, cai acolá. E aí a gente passa a vida inteira nesses tropeços, né? Nesses impasses, nesses encontros, nesses desencontros. E aí os erros, eles têm menor gravidade e maior gravidade. Obviamente. E o que isso vai dizer se você está muito errado e se você está pouco errado? É no que toca outras pessoas, no que diz respeito ao ambiente de outras pessoas, à história de outras pessoas. Porque se o seu erro compete a você, você levanta, sacode a poeira e fala: nossa, errei, vou ter que me redimir ali. Ou não, porque tem gente que só levanta e vai deixando ali a terra, né, jogando a terra embaixo do tapete. Até que um dia ela se enche disso tudo, porque a gente carrega esses entulhos todos, e fica extremamente pesada. E aí começam a vir as complicações que refletem no nosso corpo físico. É aquilo que a gente fala assim: tô sentindo uma dor aqui, tô sentindo uma dor acolá, meu fígado, meu rim, meu baço, minha cabeça. São os pesos que nós carregamos. Mas não pode colocar a culpa lá no erro. Tem pequenos erros que são necessários. Se você não tivesse passado por aquela situação, você não saberia lidar com uma próxima situação. É como se fosse a próxima fase do jogo. Se você não passar por aquilo, em algum outro momento você vai passar por coisa semelhante àquilo ali, porque você não venceu aquela batalha. Você não se encarou naquele momento. Você não se impôs. Você não resolveu. Ela vai voltar. E quando ela volta, é o que a gente fala assim: ela volta pior. Não, é porque ela volta num outro momento que você já poderia estar muito além. Se você tivesse vivido aquilo lá, você tirava isso aqui de letra. E aí, nessa discussão, gente, também entra uma coisa muito importante, que é o poder do não. O poder do não que você não quer dar. Porque muitas pessoas têm dificuldade de dizer não. Outras pessoas não têm essa dificuldade. Porque, inclusive, elas não têm nem empatia com a situação da outra pessoa. Então, dizer não para elas é muito fácil. Mas o não que você não quer dar é o pior não. Porque você quer estar ali. Você quer viver aquilo ali. Então, você dá o não porque você sabe que o não é necessário. E te dói, te custa. Mas você não sabe aonde aquela situação vai te levar. Então você dá um não. Vamos pegar essas questões simples e vamos transformar em questões complexas. Um exemplo muito básico, que também tem dentro de casa. Assim, eu tenho uma mãe que é fumante, quase de menina. E aí você julga o seguinte: o fulano, ele não para de fumar porque ele não quer. Então, nós partimos do princípio de que todas as pessoas, então vamos fazer a analogia ficar maior, todas as pessoas, para saírem de determinada situação, elas precisam querer, não é? Então, tá, cometi uma situação, estou numa situação, essa situação é um erro, e eu preciso corrigir esse erro. O que eu preciso fazer? Querer sair da situação. Então, é uma das formas de sair do erro, né? Então, vamos voltar ao exemplo do cigarro. Olha, mas não para porque não quer. Porque se quisesse mesmo, parava. É mais forte do que ela. E quem é você para dizer que ela tem que sair daquilo ali? Que aquilo é ruim para ela?
ela tem que perceber, tem que sentir, né? Tem que ser muito maior, tem que ser abrangente. Não adianta você falar para ela que ela vai morrer com câncer de pulmão, que ela tá maltratando todo mundo, que não vai, não tem argumento para essa pessoa. E aí a gente pega uma pessoa, por exemplo, que conseguiu largar o vício, saiu do vício do cigarro. Vamos continuar no exemplo do cigarro, não vamos fugir a isso, porque é muito comum e ele me dá muitas possibilidades. Então tá bom, essa pessoa conseguiu largar esse vício. O que ela fala? Gente, é libertador. Eu sinto uma paz, eu sinto o gosto das coisas, eu consigo comer, eu consigo me alimentar. Engorda, a pessoa até engorda, né, quando para de fumar. Significa que aquela pessoa está numa melhor situação do que aquela pessoa que continua fumando? Não. Ela largou um vício e isso está trazendo benefícios para ela. Mas ela pode ter substituído aquele vício por outros vícios. Vai saber. Então a questão, ela é interna, gente. Ela é interna, ela é muito interna. Se você não se analisar, não se conhecer verdadeiramente, você vai se entregar para qualquer erro, para qualquer vício, para qualquer situação. Porque tudo vai ser mais forte que você. Tudo vai ser mais forte que o seu querer. O seu querer, na verdade, é pelas coisas rápidas, simples e fáceis. Sempre será assim. O nosso cérebro é cômodo, o nosso cérebro não gosta da dificuldade. O nosso cérebro gosta da facilidade. Tá aí os vídeos, tá aí os livros. Estão aí, né? Para provar pra gente, mostrar o tempo inteiro que é necessário criar hábitos para que as coisas mudem. Mas eu acho que muito mais importante do que criar qualquer tipo de situação diferente daquela que você tem, é quando você reconhece que aquela situação não é boa para você. Seja ela qual for. Seja o erro que você achar que você cometeu. E o mais importante de tudo isso é saber que é possível fazer diferente a qualquer momento. Mas se aquilo que você tá ali, naquela situação que você tá, te faz bem naquele momento, mesmo que ela tenha certas consequências, aprenda, fique ali para aprender. Entenda que errar ou acertar é sobre aprender. Muitas vezes a gente se demora muito mais no erro do que no acerto, porque a gente precisa tirar a lição do erro. Então, assim, não tenham pressa. Quando eu era criança, me aborrecia a paciência da minha mãe. Meu pai é TAC 220, 360. E a minha mãe é aquela, vai dar certo. Então. E aquilo me irritava. E hoje eu entendo que aquilo que a gente se aborrece dentro do nosso círculo, da nossa família, das nossas coisas, é aquilo que a gente precisa aprender. E hoje eu me vejo tão... Vou dizer que eu chamava ela de lerda. Tão lerda quanto ela. Não é lerda, é lerda com carinho. Mas hoje eu me vejo com essa paciência. E hoje, assim, as pessoas parece que elas estão querendo fazer curso online e dar jeito na situação que ela passou 40 anos da vida dela, lutando com aquilo ali, batendo cabeça, errando e aprendendo, né? E a mesma coisa de consultar no Google. Não, eu sei o que eu tenho, coloquei meus sintomas aqui, tá tudo certo. Aí você chega lá e o doutor fala assim, calma aí, isso é muito maior. Isso não é só uma disenteria. Tá nos seus ossos, tá no seu olho, tá na sua barriga. Então, assim, as nossas questões não estão só nas situações que nós vivemos. As nossas questões estão no nosso ambiente inteiro. Em todas as nossas relações. Então, assim, se questionem a respeito disso.
Parem para refletir a respeito disso. Se perdoem a respeito dos erros. Permaneça em algum tipo de situação até que você saiba o que aquela situação tem para te ensinar. Se preocupe com as outras pessoas que estão em volta, porque é isso que é mais importante. E hoje a lição que eu aprendi na minha vida, errando muito, errando feio, é que quando envolvem outras pessoas, aí é que é ruim. Porque você não está se maltratando, você está maltratando muita gente. E isso mais tarde te causa dor. Por mais que você não queira aceitar isso, e por mais que você queira viver o momento. Então, é pra frente que se olha. Exaltem as pessoas quando elas estiverem em dificuldade. Quando elas estiverem errado muito feio, digam pra elas, calma, você errou feio. Mas a sua intenção era aprender. Você não tá com medo. Não tenha medo de errar. Erre se tiver que errar. Mas aprenda com aquele erro. Ensine outras pessoas. Faça alguma coisa útil. Se redima. Redima, é certo? Não dá para trazer questões religiosas aqui, porque eu acho que quando a gente traz questões religiosas, a gente só atinge parte daquelas pessoas. Mas levando Deus como um todo, é necessário perdão. Mas o perdão, antes de mais nada, ele tem que vir junto de muito amor. Muito amor. Se você não tiver carregado de amor, você não suporta a carga humana que é ter que conviver com os erros de outra pessoa ou com seus próprios erros. Essa é a lição de hoje. Tenha um dia maravilhoso. Eu estou muito feliz por mais uma vez estar aqui compartilhando a minha vida com vocês. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus.